Então, dando continuidade no que tange a radioimagem do abdômen, é importante que vocês visualizem uma das indicações principais que faz o paciente procurar auxílio médico dentro do hospital, que é o abdômen agudo. O abdômen agudo é essa dor localizada na região abdominal que seja suficiente para fazer que o paciente procure esse auxílio médico e que não tenha o diagnóstico prévio com duração inferior a 6 a 24 horas. Claro que tem diferentes causas que podem gerar esse abdômen agudo. Logo, como não se sabe qual é a causa, claro que o diagnóstico clínico é muito importante para se ter uma suspeita de qual patologia provável ou as possíveis que podem estar levando esse abdômen agudo. Mas quando chega no exame de imagem, quando o médico solicita uma radiografia do abdômen, é importante que vocês entendam que existe uma rotina do abdômen agudo associado à radiografia. Então, a radiografia do abdômen existe 3 posicionamentos. Existe a radiografia do abdômen simples, né, que é chamada radiografia do abdômen decúbito dorsal. Existe a radiografia do abdômen ortostática. Quando eu falo ortostática, eu estou falando em pé, certo? Quando eu falo em ortostática, eu estou falando da radiografia do abdômen em pé, sendo que os 2 primeiros posicionamentos aqui tem que estar na incidência AP. AP, vocês sabem, de frente para a fonte, que a gente chama de AP, certo? Além disso, é necessário também realizar uma radiografia de tórax em ortostática na incidência PA. Por que uma radiografia de tórax, já que a gente está falando de abdômen? Porque ao realizar a radiografia de tórax, a gente vai excluir a possibilidade de ter alguma patologia abdominal, né? Ter uma patologia ali na base do tórax, por exemplo. Vamos dizer que faz a radiografia de tórax e não tem alteração nenhuma. Aí você confirma que a alteração não é no tórax, aí pode ser uma alteração a nível abdominal, certo? Porque muitas vezes o paciente chega no médico se queixando com dor, por exemplo, na região epigástrica, certo? Na parte superior do abdômen. E aquela dor pode estar sendo sentida ali, mas na verdade está acontecendo a irradiação da dor da base do tórax para aquela região, entendeu? E aí o paciente pode pensar que abdômen não é, pode ser a base do tórax, um derrame pleural, uma pneumonia de base, certo? Então é importante entender isso. E aí diferentes posicionamentos existem, como a gente falou, o decúbito dorsal e ortostática faz parte da rotina de abdômen agudo, mas existe outro posicionamento que é chamado decúbito lateral, que vai ser uma alternativa para o paciente que não consegue ficar em pé. Vários pacientes, né, estão acamados, pacientes paraplégicos, certo? Ou mais idosos que não estão conseguindo ficar em pé. Existe uma alternativa, né, para simular, né, de maneira muito semelhante o paciente como tivesse ortostática, que seria o posicionamento decúbito lateral. Então é alternativo para paciente que não consegue ficar em pé. E além disso, quando se fala em radiografia, tem que se lembrar das possibilidades, né, a partir da suspeita diagnóstica, da utilização do contraste. Se for contraste via oral, usa o sulfato de bário, por exemplo, lembrando que sempre por prescrição médica, tá bom? E a administração do contraste via retal, por exemplo, ou via endovenosa, tá bom? Então, para quem não está lembrando, o posicionamento decúbito dorsal faz parte da rotina de abdômen agudo, e aqui do lado ortostática. As duas AP, tá vendo? As duas de frente para a fonte de radiação. Sendo que vocês estão vendo essa luz em cima da paciente aqui, porque aqui é o colimador, né? Lembra que os pontos anatômicos de referência para fazer um ótimo exame, né? Para realizar um procedimento adequado a nível de imagem. Então, é necessário lembrar dos 3 pontos anatômicos de referência, que são o apêndice tifoide na parte superior, a sínfise púbica na parte inferior e as cristas ilíacas nas regiões laterais. Lembram disso? Claro que a gente vai ver
quais são as indicações, né, de solicitar a radiografia do abdômen, e a gente vai ver que a nível de avaliação de distribuição de gás, a ortostática é sempre a melhor alternativa para avaliar a distribuição gasosa, se está normal ou anormal ali naquela região, tá bom? Aqui é uma alternativa do paciente que não consegue ficar ortostática, que é o chamado decúbito lateral, com raios horizontais. E aqui, mostrando para vocês parâmetros técnicos utilizados na rotina, sendo que é importante respeitar a distância, foco filme, né, o que a gente chamou aqui, né, DFFI ou DFOF, que é 1 metro de distância. Lembra que no tórax era 1,80 m, aqui no abdômen é 1 metro. O filme utilizado, radiográfico 35x43. E que eu falei para vocês, um bom exame vai incluir desde as cúpulas diafragmáticas, né, já que você pega o sínfise púbica, com certeza você vai conseguir avaliar as cúpulas diafragmáticas na parte superior, até a sínfise púbica que vocês estão vendo aqui na imagem, a sínfise púbica na região aqui da pelve, né, da cintura pélvica aí. Então, existe o KV e o MA, né? O KV é a unidade que mede tensão, o MAS é a unidade que mede corrente associada ao tempo de exposição. Aqui são os fatores de exposição padrões, não é isso? E é importante que vocês identifiquem e olhem com calma essa imagem. Então, por favor, eu peço que vocês parem um pouquinho, podem pausar o vídeo, olhar com detalhe cada estrutura dessa, para de fato aprender a identificar as estruturas nas imagens, ok? Então, o número 1, por exemplo, aqui é a 11ª costela, né? Arco costal do lado direito. Lembrando que aqui é uma radiografia do abdômen em decúbito dorsal na incidência AP, tá bom? Então, 1 é a 11ª costela, arco costal do lado direito. O 2 é a 12ª vértebra torácica, tá vendo? Claro que você identifica rapidamente devido à última costela aqui, que está se inserindo aqui, ou você conta, né? Você conta de baixo para cima, o sacro, L5, L4, L3, L2, L1, T12. Então, o número 2 aqui é a 12ª vértebra torácica. O 3, vocês estão vendo uma região mais hipodensa aqui, um cinza mais escuro aqui nessa região. Aqui é gás, você já sabe que é gás, claro que na radiografia sem contraste a gente não consegue visualizar as estruturas, né, dos órgãos, devido a ser partes moles, mas a gente consegue ver gases, né, na região abdominal. Então aqui o 3 é a bolha gástrica, ou seja, o gás no estômago. É normal ter gás no estômago, iremos visualizar isso aí na frente. O 4 é o gás a nível de intestino grosso, né, aqui na região do colo descendente. Essa região aqui fica bem na flexura esplênica do colo, coisa que a gente já aprendeu, hein? Essa estrutura anatômica. Então aqui é o gás na flexura esplênica do colo. Quem não conseguiu visualizar aqui, ó, pela distribuição do gás já dá para ver que o intestino grosso está nessa região aqui, vem aqui o colo transverso e aqui sobe. Lembra que sempre a flexura esplênica é mais alta do que a flexura hepática, lembram disso? Então, o número 5 aqui é o gás no colo transverso. O 6, está vendo? O gás na região do colo descendente, mas nessa região aqui já começa o colo sigmoide, né? Então, o colo sigmoide começa aqui. O 7 está mostrando o sacro mesmo. Todo mundo está conseguindo ver a região do sacro bem visível aqui nessa imagem. O 8, número 8 aqui, ó, está mostrando a articulação sacroilíaca de um lado, ó. E aqui do outro lado também dá para ver, ó. Tá vendo um detalhe aqui, mínimo aqui, ó. Mostrando a articulação sacroilíaca. O número 9, a cabeça femoral, né? A epífise proximal do fêmur, bem na região do acetábulo aqui. O 10 está mostrando gases na região do seco, né? Na primeira porção do intestino grosso, na região secal aqui. O 11 está mostrando crista ilíaca direita, né? Lembrando que tem crista ilíaca de um lado, a crista ilíaca do outro. O 12 está mostrando gás na flexura hepática do cólon. Bem claramente o gases aqui. E o 13, pessoal, por favor, visualizem bem de um lado e de outro. Ó. Vocês estão vendo uma linha aqui, uma margem, ó, mostrando de um lado
olhe com detalhe, aperta pause. Qualquer coisa, aperte pause aí para visualizar melhor. Ó, do outro lado também, ó, vocês conseguem visualizar uma margem, né, uma borda aqui, ó, uma linhazinha, ó, mostrando de um lado e de outro a margem do músculo psoas. Lembra que na radiografia do abdômen é importante ver o diafragma e o músculo psoas, maior direito e maior esquerdo. Então isso aqui é a margem do músculo psoas, maior direito, e aqui é a margem do músculo psoas, maior esquerdo. Então tudo isso que a gente falou está escrito para vocês aqui no gabarito, quando vocês estiverem estudando. Então é bom sempre parar um pouquinho, olhar a imagem, olhar o gabarito e estar sempre visualizando. Imagem é isso. Quanto mais visualiza, mais aprende. Então, por favor, atenção e concentração aí na identificação dessas estruturas. Claro que a pergunta que você pode fazer é o que é que procura assim na radiografia do abdômen. Então, o médico radiologista, quando vai laudar, ele procura 4 detalhes, 4 aspectos. Um é a distribuição gasosa, se é normal ou anormal. É normal ter, a gente vai ver que é normal ter gás no estômago, em 2 ou 3 alças do intestino delgado, e quase sempre no reto e no sigmoide. A gente vai visualizar isso. A gente consegue ver o gás extraluminal, que é o chamado gás fora das alças intestinais, certo? Isso vai acontecer quando tem uma perfuração na região intestinal e o gás sai para a região abdominal, o que a gente pode chamar de pneumoperitônio, que acumula gases ali embaixo do diafragma. Massa de partes moles, que são massas abdominais. E aí, claro que não é muito bem visto aqui na radiografia, já que é partes moles, mas a gente consegue ver a margem dessa massa. Sempre quando a gente já sabe o que é normal, a gente olha e já sabe visualizar ali um cisto, né? Uma margem no cisto renal. A gente consegue avaliar um pseudocisto pancreático. A gente consegue visualizar uma esplenomegalia ali. A gente consegue ver ali, devido à margem aumentada e à pobreza de gases ali na região abdominal, a gente já desconfia que ali que tem uma massa abdominal. Claro, a confirmação vem através de um exame mais detalhado, através de tomografia do abdômen, tá bom? E as classificações, é óbvio, por ser regiões hiperdensas, a gente consegue ver, vocês olhando direitinho aqui, tem uma calcificação bem nessa região aqui, ó. Então, uma calcificação é o que vocês conhecem como cálculos, né? Aqui é um cálculo, nesse caso aqui, um cálculo no ureter esquerdo, né? Pela localização anatômica. Você pode ter exames como urografia excretora para avaliar melhor essa calcificação, ok? Mas o cálculo pode estar nos ureteres, né? Existe cálculo na bexiga, nos rins, ou aqui na parte do hipocôndrio direito, aqui mais para cima, na região da vesícula biliar, né? Existe o cálculo na vesícula biliar ali. Então é importante saber o que é que se procura. Vamos falar de cada um deles. Então a distribuição de gás é o primeiro aspecto que é avaliado. E é preciso saber quando é normal, onde é normal ter a presença do gás. Então o gás sempre vai estar presente no estômago. Só não vai estar presente de gás no estômago se tomou algum laxativo, né? Aí não vai ter. Mas normalmente devido ao microbioma ali intestinal e a fermentação ali da matéria orgânica, do alimento ali, gera a produção de gases ali, natural. O intestino delgado, 2 ou 3 alças não distendidas. Como é que eu vou saber se está dilatado ou não? Hoje a radiografia digital me permite até avaliar o diâmetro daquela alça. E a gente sabe que hoje a alça intestinal, né, a alça do intestino delgado, tem um diâmetro médio de 2,5 centímetros, certo? O intestino grosso, lembre também que também pode ter gases ali na região do reto e do colo sigmoide, quase sempre ali, tá bom? Então você sabendo o que é normal, a gente sabe quando é patológico, certo? Então aqui está mostrando a distribuição de gás, todo mundo está visualizando. Claro que o melhor posicionamento na radiografia do abdômen para avaliar a distribuição de gás, o que a gente chama de níveis hidroaéreos, ou seja, que a presença de líquido e gases é através do posicionamento ortostática, certo? Então vocês estão vendo os gases aí em diferentes locais. E a gente, como eu falei, níveis hidroaéreos, né? Ou seja, a presença de líquido e de gases. Então, líquido também é normal ter no estômago, é normal ter no intestino, mas no intestino grosso não, porque no intestino grosso a função, né, do intestino grosso é a absorção de água e eletrólitos. Então, normalmente não se tem líquido no intestino
grosso. Claro que na radiografia não fica diferenciando se é líquido ou se é gás. A gente fala a presença do nível hidroaéreo ali, certo? Então é importante que entendam que existem diferentes posicionamentos, certo? E claro que se eu falar, por exemplo, da supina, que é decúbito dorsal, a supina, que é a mesma coisa da decúbito dorsal, dos 4 coisas que a gente consegue avaliar, a supina consegue avaliar 3. Lembra que a gente procura 4 coisas? Da supina, das 4 coisas, a gente consegue ver 3. Qual é que não está aqui? A que não está aqui é o chamado gás extraluminal. O gás fora das alças, a gente não consegue visualizar na supina. Porque o paciente vai deitar, então o gás vai espalhar-se na região toda, né? Porque não vai ter a gravidade, certo? E devido à volatilidade do gás, o gás se espalha. Quando o paciente está em ortostática, o gás tende a subir, que é volátil, né? E tende a acumular ali na região abaixo do diafragma. Então, o melhor posicionamento para avaliar gás fora das alças, o chamado pneumoperitônio, é ortostática. Ou a alternativa, que é decúbito lateral. Então, a supina consegue avaliar a distribuição de gás. Claro que a ortostática visualiza melhor, mas a supina consegue ver calcificações e consegue ver massa de partes moles. Mas não consegue ver o gás fora das alças. Porque vocês podem estar se perguntando, na rotina de abdômen agudo, por que só não faz supina? Por que não se faz decúbito dorsal? Porque se você realizar somente decúbito dorsal, você vai deixar de avaliar a presença do pneumoperitônio, né, do gás fora da alça, que só a ortostática, complementando o estudo da supina, vai conseguir visualizar. Se perguntar, tem alguma alternativa para substituir a supina? Infelizmente não tem. Não tem uma alternativa ali não. Ok? Existem outros posicionamentos, pessoal, como prona, mas que não faz parte da rotina de abdômen agudo. Prona, quando eu falo, pessoal, é decúbito ventral, ou seja, deitado de barriga para baixo. Não é utilizado na rotina, mas pode ser um estudo complementar feito para avaliar bem a presença de gás no reto, no sigmoide, gás no colo ascendente e descendente, certo? E existe uma alternativa, caso o paciente não consiga ficar em decúbito ventral, a alternativa é um posicionamento lateral do reto. O outro posicionamento que faz parte da rotina do abdômen é ortostática, vocês sabem disso, ou seja, paciente em pé, de frente para a fonte, né, incidência AP, para avaliar gás fora da alça, que eu falei chamado gás extraluminal, e os níveis hidroaéreos, presença de líquidos e gases naquela região. A alternativa, como a gente falou, caso o paciente não consiga realizar posicionamento ortostática, é o decúbito lateral para substituir. E lembre que há outro posicionamento que pode vir a ser solicitado e que vai excluir a possibilidade de ser alguma alteração no tórax, é a radiografia de tórax em PA. Então, complementos, né, do estudo do abdômen e que procura ali pneumonia de base, derrame pleural, que pode estar causando ali uma dor na região da base do tórax e confunda o diagnóstico ali daquele paciente. Por isso tem que excluir essa possibilidade, ok? E, claro, vocês precisam entender quando é que se tem a distribuição de gás anormal. São 4 causas principais de distribuição de gás anormal. É o que a gente chama de ilho localizado, o ilho difuso, né, ou generalizado, o que a gente chama de também de obstrução intestinal. Aí existe obstrução intestinal alta e obstrução intestinal baixa. Então aqui são as 4 causas para gerar a distribuição de gás anormal. A gente vai explicar com mais detalhe no próximo vídeo, mas desde já, ó, o ilho funcional localizado é quando há a dilatação de 2 ou 3 alças, o que a gente chama de alça sentinela. O ilho generalizado é quando tem múltiplas alças do intestino delgado, do intestino grosso ali, o colo distendido. Isso é muito frequente em paciente pós-operatório. E as causas mais graves de obstrução, as causas mais graves de distribuição de gás anormal são as obstruções mecânicas altas, que refere só à oclusão na passagem ali do tubo, né? Ou a diminuição da luz ali do tubo digestivo do intestino delgado, e a obstrução mecânica baixa, que é a obstrução do intestino grosso, certo? Com diferentes etiologias, né? Etiologias, ou seja, diferentes motivos podem gerar a obstrução ou do intestino delgado ou do intestino grosso. Coisas que iremos destacar
no nosso próximo slide aí, ok? Então, por favor, aprofundem esse conhecimento em relação a essas 4 causas de distribuição de gás anormal.